Esta atividade propõe demonstrar um treinamento de traçado. Então, com o grafite, fazer um exercício que se proponha a tentar, sem levantar a ponta do grafite de maneira contínua, com o mesmo peso do início ao fim, tentando manter um paralelismo. Para isso, é importante que a gente esteja atenta, não com o olhar diretamente para onde vamos traçar, mas para a linha que nós queremos que seja paralela. Então, o meu olho está sempre na linha em que eu quero traçar o paralelismo, e não exatamente onde eu estou com a ponta do grafite. Então, a ideia é que se consiga ter o domínio do traçado, não faz mal que a gente faça isto aqui, e se eu fizer, eu vou tentar de alguma maneira regressar aos pouquinhos, né? E se eu paro por algum motivo, eu também não emendo. Eu começo de novo, não faz mal que sobreponha, o importante é que cada uma das linhas esteja completamente contínua do início ao fim. Essa emenda, por exemplo, se eu faço isso e aqui eu tento emendar, essa emenda nunca fica precisa. Então, é preferível eu me engano. E se vocês olharem, eu vou juntar um pouquinho mais para olhar a espessura que acontece aqui, a diferença de espessura. Eu estou com peso de traço e quando chega aqui ela fica bem fininha. Estão vendo? Ó, pela diferença de peso no traço. Eu, quando paro, eu tenho que levantar a ponta do grafite para que não ocorra este tipo de diferenciação no traçado, né? Então, eu vou de novo lá do início e com o mesmo peso eu vou até o final. Depois eu tento, e aí cada um se ajeita de uma determinada maneira, né, fazer o traçado no sentido contrário. Eu vou me ajeitar um pouquinho aqui, porque eu prefiro da esquerda para a direita, tem gente que prefere traçar de lá para cá, da maneira que vocês melhor se acomodarem. Então, começar sempre antes e terminar depois. Antes e depois. Não é fazer aquilo que eu estava demonstrando anteriormente, ó. Aqui, ó, existe aquela diferença de peso no traçado, né? Aparece ali, ó, fica fininho, né? Eu tenho que ter certeza, tem que estar sempre com uma determinação de, no momento que eu coloco e começo a dar o traço, eu vou manter o mesmo peso de traço do início ao fim e levanto, né? Sem ter aquela... Claro que nós estamos falando de um traçado que pretende ter uma comunicação técnica, né? Não estamos falando de um traçado expressivo, nós estamos fazendo um treinamento de traçado para uma representação técnica. E a mão livre, né? Bem que se frise, para o croquis. Então, eu venho aqui, né? E vou... depois, eu vou tentar, né? Vou preencher, de preferência, toda a folha do tamanho ofício, preencher o máximo que eu puder, né? E logo eu vou tentar fazer agora, me acomodo melhor assim, vou girar a folha e vou tentar fazer do início ao fim, tentando passar pelas diagonais. Não é tentando devagarinho, passando por cada uma, não. Eu vou lá e... Ó, já estou fazendo errado aqui, mas não tem problema. Eu estou fazendo um treinamento de traçado. Em algum momento eu vou conseguir, né? E é essa a ideia, que a gente tenha disciplina, que a gente tenha permanência nesses treinamentos. Uma outra questão também que eu quero frisar é que sempre haja, né, dentro de uma determinada região da folha que eu estou me propondo a preencher totalmente com essa trama, né, que
eu não tenha nenhuma descontinuidade em não começar exatamente dentro dessa região. Então, eu começo antes. Então, agora aqui, ó, eu vou fazer no outro sentido. Venho aqui, começo antes da região que eu quero preencher e termino depois. Eu passo. Eu não me importo onde que eu paro. O importante é que dentro da região que eu estou tramando, ela esteja completamente preenchida. Bem, a proposta dessa atividade é que vocês coloquem uma data, então colocaria a data de hoje, eu estou fazendo no dia 24 de 2 de 2021, e guardo essa folha, né? A proposta é que ao longo do semestre vocês tenham 10 treinamentos que serão arquivados lá na pasta de vocês, né, em formato já digitalizada, que vocês tenham 10 dessas folhinhas aqui, né, ao longo do semestre. Então, a ideia é que vocês treinem todos os dias, uns minutinhos, usando a folha, né, e arquivando, e depois sempre colocando a data, e depois vocês vão selecionar durante o semestre quais que vão mostrando a evolução de vocês desde o primeiro dia que começou o traçado até o último. Então, cada um deverá apresentar ao final do semestre uma coleção datada, com disciplina, né, para vocês perceberem o quão que vocês podem avançar na qualidade do traçado, na continuidade do traço, na diferenciação de peso, e aí vocês podem brincar da maneira que mais vai permitir que vocês treinem. Por exemplo, eu posso aqui ter um peso, e aí aqui outro peso, um peso e outro peso. Posso brincar de ritmar, né? Manter um ritmo, por exemplo, pesado, fraco, pesado, 3 fracos, um com a mão pesada, um com a mão média, pesado de novo. Aí é bom usar um grafite que permita essa diferenciação em termos de grossura. Pode trocar também para se ambientar mais com as espessuras dos grafites que vocês estão trabalhando. Podem ser, então, treinamentos com grafites muito finos, um 0,3, depois passar para um 0,5, pegar também quem tem um pouco mais de dificuldade, é bacana começar por carvão, pegar um carvão na mão, aí, claro, sem se preservando para não fazer muita sujeira e tal, e pegar na mão, né, para controlar esse direcionamento do traço, esse peso do traço, e depois ir passando para grafites mais leves, para ter esse controle do peso do traço e de continuidade e uniformidade no traço. Então, seria um treinamento que eu estou propondo para cada um de vocês.